Uma das características marcantes da arquitetura daqui de Juiz de Fora são exatamente os azulejos hidráulicos, em especial os da construtora Pantaleone Arcuri. Os daqui da Igreja da Glória são belos exemplos desses azulejos. Aqui a gente tem pelo menos 3 tipos deles. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho dessa história dos azulejos e muitas outras histórias a respeito do restante da arquitetura daqui da nossa cidade. Então eu convido vocês a caminharem comigo mais uma vez para a gente resgatar as memórias de Juiz de Fora. Jorge Arbache é arquiteto e artista gráfico. Fez parte, por 10 anos, do corpo técnico do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Juiz de Fora, o IPLAN-JF. É professor há mais de 20 anos da UFJF e o foco em sala de aula com os seus alunos sempre foi Juiz de Fora. Ele me disse que sempre evitou buscar referências externas, porque as esquinas, os casarões da cidade sempre foram mais importantes. É a pessoa certa para nos guiar nesse episódio. Então isso permitiu que eu adquirisse bastante bagagem, conhecimento, um acervo de informações, um acervo de imagens, né, que permitiu desenvolver esse trabalho, né, de divulgação junto à população, né? Então eu inseri todo esse material em utilitários, em acessórios, peças gráficas, né? Mas o que é mais interessante, que torna a Juiz de Fora assim única, em Minas Gerais, é porque ela diferencia das demais cidades históricas tombadas, né? Porque o que predomina nas cidades históricas é o estilo colonial, esse imaginário, né? Esses ícones que nós temos de referência de cidades mineiras, né? Juiz de Fora tem um grande diferencial nisso tudo. É muito rico, porque na proximidade de Juiz de Fora com a corte, né, posteriormente na República Capital Federal, tornou Juiz de Fora uma cidade cosmopolita, né, intelectualmente, culturalmente. Os exemplos estão diante dos nossos olhos cotidianamente, e o Parque Alfeld é um exemplo disso. Olha só por quê. Em volta do Parque Alfeld, você tem logo na esquina da Rio Branco com a Alfeld, você tem o Paço Municipal, que é um eclético, né, uma edificação eclética. Do lado, você tem a Câmara Municipal, né, que é um classicismo. Logo adiante, você tem a Igreja São Sebastião, que é um neorromânico, né? Do outro lado, você tem a Igreja Metodista, né, que é um revivalismo gótico. Lá na esquina, você já tem um fórum com, diria, um próprio modernismo. Em frente do Parque Alfeld, nós temos o Ciamp, o edifício Ciamp, né, que é um Art Deco com alguns elementos Art Nouveau. E fechando, né, esse circuito, nós temos ali o Clube Juiz de Fora, que é um modernismo puro, né? Isso demonstra, né, como Juiz de Fora é muito rica, cosmopolita, né? E não só nesses estilos arquitetônicos, até mesmo em termos de tolerância, de convivência cultural. Nós temos dois templos religiosos, né? Um católico e um protestante, né? A Igreja São Sebastião e a Igreja Metodista, né? Então, dá para ver que Juiz de Fora é rica até nesse aspecto. O edifício Ciamp é um exemplo de arquitetura Art Deco com elementos Art Nouveau. Foi construído especificamente para a família Ciamp em 1930. Recebeu o título de primeiro arranha-céu da cidade, em uma época em que a maioria das edificações possuíam até 3 pavimentos. Mas ele possui uma curiosidade que pouca gente conhece. Aquela torre, né, que tira a simetria do prédio, ela tem uma janela redonda, né, que é um elemento, um Art Nouveau. Havia um holofote giratório, né, naquela janela redonda, né, e de tempos em tempos ela parava iluminando o Morro do Cristo. Depois girava novamente, parava e iluminava o Morro do Cristo, né? Isso é uma curiosidade, a gente convive, né, e não sabe desse detalhe, né? Sobre essa riqueza arquitetônica, esse cosmopolitismo de Juiz de Fora, nós também podemos encontrar em outro ponto da cidade, né? E que isso perdurou durante décadas, né? Então nós temos ali na esquina da Alfred com a Getúlio um bom exemplo disso, né? Nós temos numa esquina o Banco de Crédito Real, dos anos 20, né? Um eclético. Temos ali em frente o Hotel Palace, né? Dos anos 30, que é um Art Nouveau. E do outro lado, né, da Getúlio Vargas, a Caixa Econômica Federal, dos anos 40, né, que é um Art Deco.
E na outra ponta, na outra esquina, o Banco do Brasil, né, dos anos 50, que é um modernismo. O Jorge me explicou que a sua ideia é despertar o interesse do cidadão comum a respeito desses conhecimentos, sem a necessidade de um rigor técnico. Assim, ele desenvolveu com alunos um trabalho de arte gráfica e design de produtos que valorizam a cidade através dos ladrilhos hidráulicos da Pantaleone Arcuri. Esse material é produção junto com alunos, né? Procura envolver alunos, né? Inicia em sala de aula, né? Dentro do curso, né? Eu conduzo o programa que o curso exige nas disciplinas, mas a temática é sempre Juiz de Fora, né? E todo esse material que é produzido em sala de aula, eu procuro trazer, né, para a produção artística, né, difundir, né? Não é só o meu nome que está sendo encaminhado, o nome deles acompanha o trabalho, né? Todos os produtos que nós realizamos, né, nós temos o aval dos alunos, né, e a participação deles. Então, eles saem gratificados nesse trabalho. Não é um trabalho unilateral, né? É a participação deles também. Juiz de Fora abria os braços ao arrojo e à vanguarda na virada do século XX. A chegada da Pantaleone Arcuri é emblemática nesse sentido, com as suas grandes construções em um curto espaço de tempo. A partir de agora, você vai conhecer um estudo inédito e surpreendente do Jorge Arbach, que envolve arquitetura, artes gráficas, o patrimônio de Juiz de Fora e a religiosidade árabe. Outra coisa interessante nesse simbolismo, né, que tem nos ladrilhos é a questão da harmonia, do equilíbrio, da simetria, né? E há uma harmonia num elemento, numa unidade, né? Você encontra isso em uma unidade desses desenhos e no coletivo. Há uma harmonia também no coletivo. Então isso aqui também é uma representação divina, né? Da harmonia do individual e a harmonia do coletivo. Antes, precisamos entender que o ponto redondo não é a origem de todas as formas, porque deixa espaços vazios. O quadrado, sim, é a origem de todas as formas gráficas. Nele não há espaços vazios, assim como o ar, que ocupa todos os espaços. Como um quadrado, ele é inerte, né? Ele passa a ter vida quando ele pulsa. Como é que ele pulsa? Ele infla desse jeito. E ele contrai desse jeito. É como se fosse um pulmão, uma respiração. Sim. Ele expande e contrai, expande e contrai. Entendeu? Aí você representa a vida nesses desenhos, né? A representação do real, da vida, do ar, nesse espaço gráfico, né? E ele passa a ter vida quando todo, né, o espaço é coberto com essas formas de expansão e contração, como uma respiração, né? E aí você percebe nesse padrão aqui, que eu usei como exemplo, a presença dele. Ele está aqui, ó. Ele correndo aqui. Ó, expansão e contração, expansão e contração. O incrível é que toda essa representação gráfica chegará a equações matemáticas. É nesse ponto, principalmente através de influências de sua ascendência, que Jorge Arbach vai nos trazer a cabala árabe para um desfecho que vai surpreender você. A área que ela ocupa, né, tanto em perímetro quanto em área, né, existe uma cabala em cima disso, né? Quando você vincula a cabala letra com valor numérico, esse valor numérico você tem uma área que é métrica, né, que é valor numérico, então você consegue associar essa área a um texto. Você consegue identificar e assimilar essa forma, fazer uma equivalência a um trecho de um livro sagrado, que no caso é o Corão, porque a origem é oriental, né? Então, isso aqui é uma oração. Isso aqui representa que Deus é único, digno de louvor. Essa que é a representação dessa imagem. Fiquei mexido de verdade, porque as explicações dele valorizam ainda mais esses patrimônios que fazem parte de nossas vidas e ainda tocam os nossos corações. Eu perguntei ao Jorge se a Pantaleone Arcuri sabia do significado dessas artes ou simplesmente as usou. Esse é um conhecimento que se perdeu no tempo,
eu que estou buscando, eu me interesso, eu Está resgatando. estou resgatando. Eu acredito que a Pantaleone não trouxe com esse aspecto, com esse viés. Trouxe para realmente participar dessa junção que era muito característica na época da arquitetura com as artes plásticas, da estética, né? Felizmente, nós fomos privilegiados. Eu não sei vocês, mas eu preciso dizer que eu sinto demais no meu coração uma alegria grande de ter aprendido muitas coisas novas depois de cada episódio que a gente apresenta para vocês. E aí eu preciso agradecer a todas essas pessoas que aceitam os nossos convites, que topam participar do Resgatando Juiz de Fora e compartilhar todo esse conhecimento delas com a gente, para que a gente possa também passar para vocês e desperte em cada um de vocês aquele sentimento de orgulho de ser juiz forano, mas não apenas disso, mas também aquela vontade de buscar a preservação de tudo isso que está à nossa volta e conta a nossa história.